certo? Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13, por favor. E nós vamos ler mais uma vez, porque esse é o texto-chave, em especial o versículo-chave, que Deus tem trazido aqui para o nosso meio, para que possamos ser abençoados pela sua palavra. Nós lemos semana passada, mas repetindo mais uma vez. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Você pode ficar sentado. Nós acabamos de orar, mas especificamente agora, curva a sua cabeça. Jesus, nós rogamos ao Senhor que fale conosco. Que haja, Espírito Santo, uma confirmação no coração de cada um dos teus filhos acerca da sua vontade. Que o Senhor aquilo que o Senhor já comunicou ao meu coração, que seja aqui nesse momento transmitido a Deus e aplicado na vida dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo faça isso. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade. Nós abrimos, ó Deus, a porta para o Senhor, mais do que talvez tínhamos aberto até agora. Que o Senhor possa entrar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Jesus fala esse versículo 9, ele remete para as palavras que foram ditas nos versículos anteriores, que foi a parábola do semeador, que é o que nós vamos inclusive explanar no dia de hoje. Mas Jesus, ele chama justamente a atenção, porque o que ele havia dito era algo muito importante. É quase que, voltando até um pouco naquilo que nós dissemos semana passada, Jesus estivesse falando: gente, preste atenção naquilo que eu estou direcionando ao coração de vocês. A mensagem que está sendo falada, que está sendo pregada, vocês precisam ouvir e guardar, reter no coração de vocês, para que isso possa exercer uma influência positiva. E a mensagem que Jesus traz através dessa aplicação é justamente essa parábola do semeador. Hoje a gente vai ver um pouco mais de forma minuciosa, mais detalhada, de forma um pouco mais profunda. Talvez se você ainda não havia tido a oportunidade de ouvir sobre essa parábola, o meu desejo é que você possa realmente compreender e que Deus te leve para um novo nível de dimensão de entendimento, para que todo o contexto de hoje, mas principalmente da Sagrada Escritura, possa surtir um efeito na sua vida. Ouvir, guardar, reter e aplicar aquilo que Cristo fala através de nós na sua santa e sagrada Escritura. O motivo de Jesus trazer essa exortação, olha, ouçam e se atentem ao que está sendo dito, é que desde o primeiro capítulo, preste atenção nisso aqui, desde quando nós voltamos ainda no livro do Gênesis, tudo que Deus criou foi criado por intermédio do que, irmãos? Da sua? Pode falar isso aí mesmo. Tudo que Deus criou foi criado por intermédio da sua palavra. Tudo do que existe foi criado por intermédio da palavra que saiu da boca de Deus. E como nós bem sabemos, o próprio Cristo, ao se anunciar para mim e para você, mas falando isso naquele tempo, lá do povo ainda de Israel, Jesus, ele vai dizer que ele é a palavra, ele é o verbo da vida. É interessante que quando João, um dos 4 evangelistas que nos traz o que foi falado por Jesus, ele começa narrando o seu evangelho, o evangelho que ele estava escrevendo, justamente dentro dessa perspectiva. No capítulo 1, e eu quero pedir a projeção para acompanhar junto comigo, no capítulo 1, do versículo 1 até o 3, João vai escrever assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? O verbo era Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava desde o início. Todas as coisas desde o Antigo Testamento, inclusive na criação, quando Deus vai formando todas as coisas por intermédio da sua palavra. E em especial, isso aqui que é maravilhoso, preste atenção no valor que eu e você temos para o nosso Deus. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Todas as vezes que Satanás tentar cultivar uma dúvida do seu valor por causa de algo errado que você tenha cometido, ou por uma decisão errada que você tenha tomado, lembre-se do valor que você tem aos olhos de Deus. Quando Deus faz todas as coisas, Ele faz por intermédio da sua... Vamos lá, gente, comigo. Quando Deus faz todas as coisas, Ele faz por intermédio da sua palavra.
Depois, quando ele vai criar o homem, pastor Luiz, ele fala, façamos. Quer dizer que Cristo, junto lá com Deus, desde o começo, desde o primórdio de todas as coisas, Ele forma a mim, a você com as suas próprias mãos. Esse é o valor que eu e você temos para o nosso Deus. Ele se gastou, tirou um tempo, fez-nos conforme inclusive a sua própria imagem e semelhança. Eu lembro que quando meus filhos ainda estavam menores, bem menorzinhos ainda, há 2 anos, quando eles entraram na escola, às vezes a Analisa ou o Bernardo, eles chegavam em casa e falavam, papai, fulano me chamou de feio. E aí eu comecei a colocar justamente esse pensamento no coração deles, para que quando eles chegarem nesse momento e mais à frente, eles não tenham um crise de identidade. Eu falei, meu filho, minha filha, todas as vezes que alguém direcionar esse tipo ou nível de palavra para você, lembre-se que você é igual ao papai do céu. A sua identidade é a identidade do Criador do universo. Não existe nada mais lindo do que você e do que você, minha filha. Vocês são maravilhosos. E eu tenho certeza que Deus vai fazer com que essa semente germine e cresça no coração deles, para que jamais eles sejam confusos de quem eles são, qual o valor que eles têm e a importância que eles têm aqui nesse mundo. Você que é pai e mãe, faça isso com seu filho. Faça isso. Estale esse pensamento na cabeça deles. Mas perceba comigo, João então vai dizer que tudo foi feito por intermédio da palavra de Deus. E Jesus é essa palavra. É por isso que nesse momento aqui que nós estamos, no momento do culto, no momento da pregação, da exposição, do sermão que está sendo exposto ao seu coração, existe uma guerra travada, irmãos. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. Existe uma guerra travada aqui nesse momento. Por quê? O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós entendamos e sejamos somente ouvintes, sem entender o que está sendo dito ao nosso coração, para que essa palavra que está sendo lançada aos seus ouvidos e alcança o seu interior, nunca traga uma mudança e consequentemente uma bênção sobre a sua vida. Porque toda bênção que nós vivemos, presta atenção nisso, toda bênção que nós vivemos, todo milagre, toda promessa que é realizada e concretizada na nossa vida, ela é antecedida por uma mudança. É impossível, irmão, olha aqui, é impossível nós vivermos a plenitude das promessas de Deus sem termos uma mudança. Os irmãos, eu falei um pouco isso semana passada, mas isso é algo que a gente sempre fala. Não tem como, meu Deus, as coisas acontecem na minha vida, mas você está tendo as mesmas práticas. É necessário uma mudança. Eu sei que dentro desse ambiente que nós estamos, Satanás ele vai lançar diversas distrações para roubar a sua atenção. E não somente aqui, ao longo da nossa caminhada, quantas vezes Deus está tentando se comunicar comigo, com você, mas por causa das muitas distrações que nós temos, nós silenciamos a voz de Deus e aumentamos o volume dos ruídos externos que querem roubar a nossa paz e tirar-nos do plano que Deus estabeleceu para a nossa vida. Mas eu quero aqui nesse momento trazer da parte do Senhor para a sua vida e invocar essa promessa, onde o próprio Deus, através da boca do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, projete para que a igreja acompanhe, Isaías 55, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei, ou para aquilo que eu a designei. Irmão, aquilo que Deus está lançando na sua vida aqui essa noite, eu quero liberar essa palavra dos céus, invocando a promessa de Deus, que não voltará vazia. O seu lar vai viver essa mudança que Deus está trazendo sobre você, a sua história vai ter uma mudança de rota, porque a sua mentalidade está sendo mudada aqui nesse momento, em nome de Jesus. Essa palavra que nós estamos expondo aqui, ela sai do coração de Deus e nos alcança. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, que nos alcança não somente de forma falada. É lógico que a fé, o único meio inclusive que a Bíblia vai nos dizer através do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a única forma da fé será crescida do nosso coração é através do ouvir a palavra de Deus. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas Deus não fala comigo e com você, olha para mim, irmãos, Deus não fala comigo e com você somente pela boca do pregador, somente pela boca de um pastor, de um profeta, de um homem ou de uma mulher de Deus, não. Deus fala conosco através da leitura individual lá no nosso quarto.
no secreto. Quando nós tiramos alguns minutos e falamos: Deus, eu preciso. Quantas vezes, em um dia de angústia, em um dia de frustração, onde as coisas não saíram nada como a gente planejou, de eu me mergulhar no meu quarto e falar: Pai, eu preciso ouvir a sua voz. E ali Deus revelava coisas, inclusive, que eu já havia lido, mas coisas novas através da sua voz, da palavra de Deus. Eu volto a dizer o que dissemos semana passada: não é Deus que se silenciou, muito provavelmente foi você que calou a voz de Deus. Nós precisamos interagir. Não existe ação de Deus sem a interação do homem. Mesmo a onipotência de Deus não é capaz de fazer o que está competido às suas mãos fazerem. É você quem deve fazer. A gente precisa entender isso, que a forma como nós ouvimos a palavra de Deus vai mudar a nossa forma de pensar e de viver. E a gente precisa então, a partir daqui, crer e se mover rumo ao que Deus já prometeu. A gente viu isso semana passada. Eu vou ler mais uma vez a parábola do semeador, a partir do versículo 3 de Mateus 13 até o 8, rapidinho. Mateus 13, 3 a 8. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu aonde? À beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu aonde? Em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz. Não tinha raiz. Secou-se. Outra parte caiu aonde? Entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quantos solos que Jesus apresenta para mim e para você aqui, irmãos? Quantos, irmãos? 4. E o primeiro que ele fala é esse: caiu à beira do caminho. Esse solo que Jesus utiliza nessa ilustração era aquele solo onde todos passavam, era o caminho. Quem aqui já foi em uma fazenda? Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. Mas quem já foi numa fazenda e você, quando você vai andando lá no meio daquele capim, às vezes até no meio de um curral, você tem um trieiro. Você já percebeu que não cresce mato ali? Não tem possibilidade de crescer, porque o solo ele é achatado, é pisado, ele é duro. Não tem viabilidade de germinar qualquer tipo de semente, a não ser que a gente pegue um arado, are a terra, tire a terra de baixo, coloque ela para cima, e aí você vai ter uma possibilidade de jogar a semente para que ela possa crescer. Quem mexe um pouco fazenda vai saber disso aqui muito melhor que eu. Então, não existe vegetação que cresce nesse ambiente, e semente nenhuma consegue entrar, porque inclusive aquelas que são colocadas, se forem lançadas nesse trieiro, por exemplo, elas são esmagadas, porque serão pisoteadas. E aí é interessante que Jesus escolhe usar essa ilustração, porque parábola nada mais é do que isso, uma alegoria, uma ilustração, para explicar uma verdade celestial, uma verdade do reino, que todos ali entendiam muito bem. Obviamente, nos tempos de Jesus, o máximo que eles tinham de asfalto era pedras que se colocavam no caminho. Não havia asfalto. A grande maioria das estradas era terra. As pessoas estavam acostumadas com esse cenário. Então é fácil a gente entender o porquê que as aves, nesse primeiro solo que Jesus vai falar, as aves vieram e comeram. Essa primeira semente que caiu nesse solo duro, achatado, que era pisoteado, elas viraram alpiste. Pássaros foram lá e comeram essa semente. Aí, explicando esse primeiro tipo de solo, lá no versículo 19 agora de Mateus 13, Jesus vai dizer assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus não diz que é só para esse tipo de solo que existe uma disputa espiritual.
para os 4 tipos de solo, inclusive para o que produz de forma que a gente até falou aquela palavra difícil semana passada, de forma exponencial. Os irmãos estão lembrando, né? Que bom que tem uma parte aí que está lembrando. Até para aquele que produz a 30, a 60 e a 100 por 1, até ele existe uma intenção maligna de arrebatar e tirar a semente desse solo. Todos estão suscetíveis a isso. Agora, existem muitos que vão para o lugar de vulnerabilidade. Existem muitas pessoas, inclusive no nosso meio, que não conseguem mensurar aquilo que eu comecei a nossa palavra ainda na introdução dizendo, o tamanho da guerra espiritual, que nessas 2 horas que nós estamos aqui, voltados para adorar e receber do Senhor uma direção, uma palavra que liberta, que transforma, que cura e que muda a nossa história, que está acontecendo. Existe uma guerra nesse momento acontecendo, irmãos. Existe uma guerra espiritual acontecendo. E esse tipo de gente é justamente que fica pensando lá na morte da bezerra, como a gente diz aqui no nosso bom goianês. Fica pensando em outra coisa. O corpo físico está presente, mas está pensando em coisas lá fora. Porque não mensuram o tamanho da guerra que está aqui neste lugar. São pessoas que estão aqui, mas a mente está resolvendo os problemas que vai acontecer essa semana. Pastor, se o senhor tivesse a condição de saber a quantidade de problema que eu tenho para enfrentar essa semana, o senhor estaria pensando nos problemas também. Irmão, todos temos problemas, mas a principal solução que eu e você precisamos buscar, não é nos nossos próprios conhecimentos de inteligência, e que conhecemos através de livros ou estudos. O principal que nós devemos buscar é essa presença, que nos dá direção, nos dá instrução, liberta o nosso caminho, faz com que vales sejam aplanados, faz com que montanhas sejam aplainadas, aleluia. É o poder da palavra. Talvez que tem pessoas aqui que estão dentro desse quadrado, que não mensuram o tamanho da guerra, estão lá ainda pensando em projetos futuros, está aqui de corpo, mas a mente está projetando outras coisas, para o mês de fevereiro, para o mês de março, para o 2º semestre do ano que vem, ou algo do tipo. Nós precisamos entender isso. Talvez alguém esteja aqui, meu Deus, está aqui no corpo, né? Podia estar lá em casa, né? No meu sofá, tranquilo, de barriga para cima. Estou aqui, vim para a igreja para tomar uma lapada de Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que esse momento aqui não é somente uma liturgia onde nós cumprimos um horário com uma obrigação semanal de dedicar ao Senhor. Esse momento aqui é um momento de libertação para mim e para a sua vida. Pastor, mas eu já sou crente, eu sou batizado. Inclusive sou até batizado com o Espírito Santo. Às vezes eu até rodo no mistério. Todos nós precisamos ser libertos de nós mesmos todos os dias. Todos os dias. É por isso que às vezes a gente olha a realidade e muitas pessoas estão dispersas. No momento de clamor a pessoa está dispersa, no momento do louvor está disperso, no momento da palavra está disperso. Tem gente que tem a condição de um momento, uma palavra, a pessoa pega o celular e é mais interessante ver os produtos da Shopee, do Mercado Livre, da Shein, do que ouvir a palavra que vem da boca de Deus, enganando inclusive a si mesmo, corpo presente e a mente sem entender o que Deus quer. Semente que cai à beira do caminho. Pessoas que vêm para esse lugar e às vezes estão mais interessadas em curiar a vida das pessoas na rede social do que parar aqui nesse momento realmente para entrar de corpo, de alma, mente, coração, de espírito, de tudo, para ouvir a palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, qual é a razão de você estar aqui? Você responder para mim. É uma pergunta introspectiva. Qual é a razão de você estar aqui? Qual é a razão de nós estarmos aqui? O que nos motiva a sair do nosso lar, semana após semana, e estar aqui neste lugar? Não, irmãos, não é para cumprir um dever. É em primeiro lugar para nos relacionarmos com Deus. E é um momento onde a gente separa exclusivamente para o Senhor. Existe uma atmosfera preparada para esse ambiente inclusive. Para quem não sabe, todos nós que servimos aqui na igreja, tantos irmãos que estão aí na acolhida, na recepção, que te cumprimentam quando você está entrando neste lugar, quanto aos que servem aqui em cima do altar, todos, eu nesse momento aqui, eu sou a figura do semeador que estou lançando a mensagem, mas existe todo um preparar de terra, que nós fazemos antes do culto iniciar, antes mesmo talvez de você sair da sua casa. Nós nos reunimos,
consagramos a nossa vida, consagramos esse ambiente, destronamos todo principado que possa querer exercer influência aqui neste lugar sobre a sua mente e seu coração, para que você possa romper, para que você possa mudar, para que haja realmente uma influência positiva pela palavra de Deus na sua vida. Talvez a gente não mensure isso, mas a minha oração aqui essa noite é que o Espírito Santo traga luz e principalmente fogo no seu coração, para você compreender o sentido da guerra que acontece nesse momento. Você pode repetir para quem está do seu lado, mas repita aí, eu não quero ser enfadonho, mas diga para ele aí, fala assim: há uma constante guerra travada no mundo espiritual. Uma das provas disso na palavra de Deus é que quando nós voltamos ainda no Antigo Testamento, Deus ele pega o povo de Israel, tinha uma promessa para eles chegarem em Canaã. Até chegarem a essa promessa, só foi moleza, gente. Em primeiro lugar, tiveram que passar 40 anos vivendo num deserto. Depois foi guerra atrás de guerra. E mesmo na conquista da promessa, de viver a bênção do Senhor, eles tiveram guerras travadas. Sabe o que é mais interessante? É que quando o apóstolo Paulo vai relembrar e remeter a esses ensinos, porque ele mesmo vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então as guerras que Deus permitiu que fossem narradas do Antigo Testamento, não está lá simplesmente para uma historinha, contando algumas histórias de um povo lá do outro lado do continente. Não. Existe uma aplicação por detrás disso. Aí Paulo vai escrever lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, talvez é um texto conhecido de nós. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestes, nas regiões espirituais, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que não diferentemente do Antigo Testamento, a gente também está guerreando, só que a nossa guerra agora não é literal mais, a nossa guerra agora não é física mais. E é impossível lutarmos essa guerra e prevalecermos sobre essa guerra se não lutarmos com as armas certas, se não nos atentarmos a essa palavra que está sendo direcionada. O que Paulo está dizendo é justamente isso: a nossa guerra é outra, mudou o campo da nossa guerra, agora é espiritual. Tiago, quase que concordando com o apóstolo Paulo na carta dele no capítulo 4, versículo 7, a parte final do versículo 7 de Tiago 4, diz assim: mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai escrever, Efésios 4, 27, nem deem lugar ao diabo. O tempo todo Deus nos alerta a essa necessidade. Não permitam que ele arrebate a semente que foi lançada pela palavra. Tenha uma atitude positiva àquilo que eu estou falando ao seu coração. É isso que Deus está falando através desses versículos. Não deixe que Satanás de alguma forma roube isso do seu coração. Tem um outro versículo também, de 1 Pedro 5, já no verso 8. Porque sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Perceba, o inimigo ele não pode devorar qualquer um. O inimigo não pode devorar qualquer um. Eu disse agora essa palavra, eu vou repetir. Ele devora quem está vulnerável aos seus ataques. Essa situação de vulnerabilidade, escute aqui, nada mais é do que a ausência da palavra de Deus. Quem não tem a palavra enxertada, quem não anda na palavra, quem não vive a palavra, está em vulnerabilidade. Vulnerabilidade emocional, financeira, sentimental, de relacionamento, na vida inteira. Espiritual nem se fala. Espiritual nem se fala na sua fé. Porque quem guarda a palavra, quem ouve de fato, pode dizer como o salmista. Mas agora quem está escrevendo esse salmo é Moisés, Salmo 91. E eu vou ler esse salmo fazendo a aplicação como se fosse eu e você dizendo isso aqui. Essa aqui é a condição de quem está na palavra. Diz assim: ele me cobrirá, aquele que habita no esconderijo, versículo 4. Ele me cobrirá com as suas penas,
e sob, debaixo das suas asas, eu estarei seguro. A sua verdade é proteção e escudo, irmão. A verdade que eu e você precisamos é aquela que nos protege. Isso vem da palavra de Deus. Não é o sal grosso que a gente coloca na nossa loja, não é o crucifixo que a gente coloca no carro, não é a imagem de um santo, não, é a palavra que aponta para Jesus. Ele é a nossa proteção, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos sustenta. Não nos movemos por objetos de misticismo. Jamais aceite um evangelho que venda a proteção de Deus. Jamais aceite um evangelho que vai negociar aquilo que Deus já liberou e está à sua disposição. Um evangelho que para você ter essa proteção você precisa pagar. Você precisa ser dizimista, você precisa ser ofertante. Não, a gente é dizimista porque nós entendemos em gratidão e fidelidade ao Senhor, não para alcançar a proteção do devorador, do migrador. Não. Nós já estamos guardados pela palavra. Pela palavra. E eu sinto Deus tomando a minha boca aqui nesse momento com autoridade para dizer isso para você. A verdade é que todos nós estamos expostos a essa guerra. O solo da nossa vida está exposto. Satanás pode vir a qualquer momento e arrebatar a verdade. Só que quem está, a grande diferença vai estar aqui, quem está protegido, seguro, é aqueles que andam com a sua vida debaixo da palavra de Deus. Em um determinado momento do início da igreja primitiva ainda, o apóstolo Pedro, junto com os demais apóstolos, recebendo a doação que era compartilhada entre os irmãos, e também mantinha a obra do Senhor que estava se iniciando ali naquele momento. Um determinado casal, Ananias e Safira, venderam as suas posses, e ali naquele momento, a doutrina que Deus havia revelado no coração dos apóstolos para que a igreja vivesse naquele instante, era: vendeu, então deixa tudo lá, para que haja administração através deles, dos apóstolos. Eles tentaram mentir para o Senhor, os dois morreram. Mas é interessante que no capítulo 5 de Atos, versículo 3, a parte final, parte B, Pedro diz assim: Ananias, por que você permitiu que olha só, irmãos, por que você permitiu, volta no início do versículo, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para lá no início do versículo. Porque você permitiu. Apesar de Satanás ser intruso, não é necessário uma porteira aberta, é preciso apenas uma fresta. Apesar dele ser intruso, ele jamais pode entrar numa casa que está com seus muros fechados e alicerçados em Cristo. Não existe vulnerabilidade nesse sentido. A gente está protegido. Aí Pedro vai falar assim: você permitiu, Ananias. Você teve usurpação no seu coração, você teve ganância de reter o que era para dar para o Senhor. Por que você permitiu isso? Aí ele vai dizer que Satanás vencesse seu coração. Continua. Para que você mentisse ao Espírito Santo. Mentisse ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tinha começado um trabalho na vida, no coração de Ananias, mas ele permitiu que o inimigo colocasse uma mentira e tirasse uma verdade que havia sido plantada. Jesus, ele explica exatamente isso. As aves que vêm do céu comeram essa semente. É a figura do maligno que vem e rouba a palavra, não somente para a nossa salvação, mas no sentido também de nós sermos abençoados, no sentido da continuidade. Perceba, irmãos, que o desejo de Deus, e essa é a palavra que a gente prega sempre aqui, o desejo de Deus é que nós cheguemos na eternidade e passemos ela governando juntamente com Cristo nela. Mas enquanto nós estamos trilhando a nossa vida terrena, Deus tem bênção sem fim para mim e para você. Ah, meu irmão, Deus tem bênção sem medidas. Talvez a sua história ainda nem experimentou o que Deus quer fazer.
mas é necessário uma continuidade. Eu ouvi, então tá, agora eu estou salvo, então eu vou caminhar debaixo dessa palavra. As bênçãos que estão liberadas nesse livro aqui, não é só para contar uma fábula ou uma historinha não, é uma promessa para hoje, e eu quero viver essa promessa. Será que pode ter alguém aqui essa noite, que levanta as suas mãos com coragem e autoridade, e na sua vida, libera essa palavra de fé e diga: Deus, eu quero viver as promessas da sua palavra, por isso, me ajude a caminhar dentro da verdade dela. Meu irmão, não permita que Satanás roube isso no seu coração, e principalmente instale uma mentira, uma dúvida, um questionamento, os porquês da vida. Tire essa palavra do seu vocabulário com Deus ou com você mesmo, porque eu sei que você é igual eu. Você anda no trânsito, as pessoas olham e acham que você é doido, você está conversando sozinho dentro do carro. Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso. Conversando lá, meu Deus, está dialogando com quem aqui, gente? Peraí. Tire essa palavra. Por que isso? Portanto, tire isso. Tire isso. Existe um propósito. É aquilo que a gente sempre diz. Comece a falar: para que isso está acontecendo? Eu quero entender, Deus. Eu quero compreender. Se o Senhor está permitido, então eu quero compreender, para que eu possa continuar dentro da verdade do Senhor. Olha aqui, irmãos. Tem um profeta ainda no Antigo Testamento que nos ensina muito sobre essa postura de, independentemente do porquê, viver pelo para quê, viver pelo propósito. Abacuque, lá no capítulo 1, na verdade, daqui a pouco a gente chega em Abacuque, mas Hebreus ainda, Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3, a parte inicial do versículo 3, o versículo 2 inteiro, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 1, 2, mas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando, dando continuidade a todas as coisas pela sua palavra poderosa. O que o escritor aos Hebreus está falando? Deus, Ele sustenta o universo. Irmão, preste atenção nisso aqui, na dimensão que Deus traz através dessa carta, dessa epístola aos Hebreus. Por que você está duvidando, inclusive? Olha aqui, você que está com algumas dificuldades para começar essa semana, e na verdade nesse momento da sua vida, você acha que o mesmo Deus que sustenta o universo não vai dar conta de sustentar você? Se Deus sustenta as galáxias, as Via Láctea, a nossa Via Láctea, todo o universo, o sistema solar, as estrelas, que não se colidem, nem caem na terra, nem vêm em direção aqui à nossa terra, não vai sustentar você, meu irmão. E o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que o mesmo Deus que criou o universo, Ele dá continuidade, sustentando pelo poder da sua poderosa palavra, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Não somente Deus criou todas as coisas, mas a sustentação, a continuidade para que nada possa colapsar, vem pelo poder da palavra. Você pode falar para essa pessoa mais uma vez que está do seu lado aí, diga assim: a palavra, diga para ela, a palavra da continuidade. Continuidade. É por isso, irmão, escute isso. Se Ele falou, continue andando debaixo dessa palavra. A estatística externa, as circunstâncias externas podem até estar dizendo ao contrário, mas nada disso é mais poderoso do que a palavra que saiu da boca de Deus. A gente leu lá em Isaías 55, antes aquela palavra que saiu da minha boca cumprirá o desígnio pela qual eu a liberei. Aleluia. Então o mesmo Deus que falou no início e que você foi salvo, e que você reconheceu que você dependia desse caminho que é Cristo e nos liga a Deus, esse mesmo Deus que falou com você no início, é o Deus que te sustenta no meio, e que vai fazer você chegar no final. Ponto final. Então esse primeiro nível de solo não frutificou, a palavra não teve chance nenhuma de dar continuidade, a semente sequer germinou, porque foi roubada.
E Jesus explicou naquele versículo 19 de Mateus 3:13 que lemos, que não foi somente a palavra que foi roubada, mas o entendimento. O entendimento. Porque esses que são roubados pelo inimigo, não são porque estão com amnésia. Eu sei que aqueles que saem desse lugar e muitas vezes não se lembram do que foi pregado, não é por causa da amnésia, porque se esqueceu, porque tem dificuldade de memória. Não é nisso aqui, inclusive, que Jesus está explicando. O que é roubado é a capacidade de entender e de guardar no coração, de perceber, de discernir, de compreender e responder positivamente ao que foi ouvido. É por isso que Jesus vai apelar para a gente ouvir, porque é essa atenção que vai resultar no meu entendimento, e necessariamente todo entendimento vai resultar em frutificação. Não existe frutificação sem compreensão. Nós só frutificamos a partir de uma compreensão. Aí depois que Jesus fala desse primeiro solo que não frutificou em nada, ele vai dizer desses outros 2 solos. E ambos, eu quero antes de falar dos 2, deixar claro isso, que ambos os 2 outros solos que a gente vai falar, tanto de espinho quanto rochoso, eles entenderam a priori, eles compreenderam a priori. Só que não houve conclusão no processo de germinação e de crescimento. Não houve uma conclusão. Faltou continuidade, faltou cooperar, aquilo que eu disse ainda no início. Faltou interação com Deus. O segundo solo que Jesus fala é o solo rochoso, versículo 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e por quê? Não tinha raiz, secou-se. Depois, indo lá para o versículo 20 e 21, Jesus explica: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse solo rochoso que Jesus fala também era muito conhecido ali nas regiões de Israel. Na verdade, as montanhas de lá é diferente dessa noção e compreensão que nós tenhamos aqui no nosso país, principalmente no nosso estado de Goiás, que tem muita árvore, muita área verde. Lá não é assim. As montanhas de Israel é só rocha, é só pedra. Então era muito fácil para o povo que estava ouvindo naquele momento entender isso que Jesus estava dizendo. E por debaixo daquela pequena camada de terra que havia, era só pedra. Então as sementes até às vezes chegavam a germinar, a criar uma raiz que se estendia por cima das pedras, mas não alcançava uma profundidade, não tinha firmeza, e por isso eram sementes que não chegavam a crescer ao ponto da frutificação. Aí por isso que Jesus vai dizer, quando o sol chega, ela seca. Por quê? Porque não consegue gerar nutriente. Eu não sei se você sabe isso da biologia, mas quanto mais profunda a raiz de uma árvore, maior vai ser a estrutura dela, a força dela e a capacidade de gerar nutrientes para alimentar aquela seiva que ela gera para os seus galhos, porque as suas raízes são profundas. Ela consegue lá, às vezes até chegar em um lugar que tem mais água, no mais profundo da terra. Então, em outras palavras, são sementes, são pessoas que começam bem, mas não terminam. Às vezes, não terminam bem. E é interessante que o rei Salomão vai escrever Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 8. Talvez você já citou, já colocou na foto, né, no Instagram, com esse versículo, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. De nada adianta a gente começar bem, de nada adianta a gente ter aquele amor que faz a gente se entregar no início, ou por algum tempo na nossa vida, mas depois a gente desfalecer e pararmos no tempo. Não gerarmos uma profundidade, não gerarmos uma interação, uma cooperação. Deus, se o Senhor quer falar comigo, então peraí, eu vou começar a buscar mais o Senhor, eu vou começar a ler mais a palavra de Deus, eu vou começar a orar pelas madrugadas, eu vou buscar entender o que o Senhor quer falar comigo. Eu vou buscar a minha carne. Nós estamos aqui num propósito da nossa igreja, que a gente começou segunda-feira, de 21 dias de jejum e oração. Não vou perguntar, porque até para a gente não passar vergonha, mas Deus libera justamente esse momento. Olha, vai lá, Breno, meu filho, fala para a igreja fazer isso. E a gente não está nem aí. Para que jejumar? Precisa disso não. Aí depois a gente questiona, por que Deus não fala comigo? Bom, Deus está tentando trazer os meios para que a sua carne seja mortificada e anulada, e o seu espírito seja vivificado, e você tenha sensibilidade à voz de Deus. Mas você não faz por onde?
são meios de interação que nós agimos para com Deus. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga: quem vive no superficial, uma hora morre. Morre. Não tem raiz. É impossível ser crente e não ler a Bíblia. Irmão, isso precisa trazer vergonha no nosso coração. Isso precisa nos constranger de tal forma que a gente precisa se levantar numa postura, nem que seja um trecho da palavra de Deus, eu não vou passar mais um dia sem ler. Eu preciso responder de forma favorável para com o Senhor. Hoje em dia tem pessoas que, além de nem trazerem mais para o culto a palavra de Deus, a Bíblia, e nada contra, irmão, tá tudo certo em relação a isso, mas às vezes na leitura em conjunto nem se atentam mais para o que está sendo lido. E às vezes quando o pastor lê tantos versículos assim, às vezes uma passagem malandra, para que ler isso tudo de versículo, pastor? Resume isso aí num só. A grande verdade é que infelizmente hoje as pessoas estão virando telespectadoras de um entretenimento que é feito em cima de um palco, de piadas que são feitas em um lugar onde deveria estar exalando santidade e mudança de vida. As pessoas precisam ser atraídas por uma mensagem aonde elas se sentirão bem. Poxa, mas aquela mensagem é agradável de se ouvir, né? O pastor consegue falar com a gente de uma forma que nos interage e nos comissiona, né? A gente ser envolvido por essa palavra. Não, irmão. Semana passada eu disse isso. Nós não precisamos de novos meios para expor a palavra de Deus, nem de novas teologias, nem de novos mecanismos. Nós precisamos reter a verdade e começar a ouvir e guardar ela no nosso coração. Perceba, irmãos, às vezes eu me lembro, inclusive eu tenho muitas anotações, que às vezes quando eu estou sentado nesse lugar que você está, eu gosto de trazer minha Bíblia, ou às vezes até meu tablet, que eu anoto na Bíblia do tablet, ou na minha Bíblia pessoal, quando eu tenho caneta para fazer. Porque num momento como esse, Deus vai liberando algumas palavras, algum ponto que fala mais com a gente. E antigamente você via tantas pessoas, eu me lembro, pastor Luiz, muito bem disso. Não sei se os irmãos lembram, aqueles que são mais antigos, especialmente na igreja. As pessoas iam para um culto de ensino e estavam lá anotando tudo que se falava na Bíblia. Mas já não tem mais esse interesse. Já não tem mais esse movimento. Existia antigamente esse envolvimento. Então não há como sobreviver sem esse devido engajamento para com a palavra. Alguns até conseguem sobreviver por um tempo, porque ainda não experimentaram essa perseguição que o próprio Jesus falou por causa da palavra. E escute aqui que eu estou dizendo, igreja do Senhor Jesus no Jardim América 2, igreja que eu amo e tenho gastado a minha vida para servir os irmãos. A perseguição está às portas. A perseguição por causa desta palavra está às portas. Na verdade já está acontecendo em alguns níveis. Existe uma guerra ideológica tentando roubar essa verdade do coração dos nossos filhos e do nosso próprio coração. É claro que os mais jovens estão mais suscetíveis a isso por não ter uma identidade tão formada ainda, não estarem amadurecidos. Você está entendendo, irmão? Eu sei que essa palavra é difícil de dar glória a Deus. Fica tranquilo, fica em paz, não estou cobrando isso não. Só quero saber se o irmão está entendendo o que Deus está falando com você, tá? Diga amém. Então, quando a angústia chega para esse tipo de solo que é o rochoso, que não tem raiz, a perseguição chega, a angústia chega, é revelado quem tem profundidade e quem não tem. Chegou a escassez. Irmão, só consegue permanecer diante da escassez quem tem profundidade. Aí agora sim, o profeta Abacuque. Abacuque é um exemplo de alguém que tinha profundidade. Versículo 17 até o 19 de Abacuque 3. Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione. Eles dependiam do azeite 100% naquela época. Se não tinha azeitona da oliveira, não tinha recurso. E os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Irmão, voltando, não só das oliveiras, das azeitonas, mas essa época aqui, economicamente falando, tudo dependia da agropecuária. Tudo dependia da agropecuária.
Em outras palavras, Abacuque está falando assim: mesmo que tudo vá para o beleléu, mesmo que tudo se perca. Aí ele dá a resposta no versículo 18: mesmo assim, eu me alegro no Senhor, aleluia, e exulto no Deus da minha salvação. Como é que alguém consegue passar por isso e consegue tirar essa alegria no Senhor? Como? Eu me pergunto, será que a gente consegue mensurar quando a gente canta aquele hino, né? Ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti. Será que a gente consegue mensurar isso? Tem um outro hino, né? Acho que é do Samuel Messias também, que veio recentemente, né? Como é que é o outro? Que é o Todavia me alegrarei? Como é que é? Eu esqueci a melodia aqui na minha cabeça. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minda, todavia me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Será que a gente mensura realmente isso que a gente canta com os nossos lábios? Pai, mesmo que tudo dê errado lá do exterior, eu vou me alegrar no Senhor. Aí Abacuque termina dizendo, lá no último versículo 19, por que ele conseguia ter essa alegria? O Senhor Deus, aleluia, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Se você não sabe, nesse momento aqui, Abacuque só está fazendo uma citação do rei Davi. Em dois momentos antes do livro do profeta Abacuque, isso aparece na Bíblia. Tanto no Salmo de número 18, versículo 33, ele diz justamente isso: ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. E também lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 34, ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. O que Abacuque está falando aqui? Em outras palavras, o que guia a minha vida, o que me move interiormente, o que faz a minha fé ficar inabalável, não são as circunstâncias externas, não. O que me guia é a palavra de Deus. Eu tenho raízes profundas. A minha força vem de algo que as pessoas não veem, ninguém está vendo, mas a minha força vem da raiz que eu criei em Deus. É isso que Abacuque está falando aqui. Você já se perguntou, talvez olhando para alguém que passa por tanta dificuldade e mesmo assim permanece inabalável na fé, às vezes até com uma palavra de ânimo, passando por dificuldade, e te consegue animar? Como que isso acontece? É simples, os seus olhos não estão vendo, mas essa pessoa gerou raízes. É aquele crente que tem couro de jacaré, que também, independentemente da circunstância que aconteça, ele aguenta pancada. É diferente daquele crente que é casca de ovo, que por causa às vezes de uma situação simples desiste da fé, sai da igreja, muda de lugar. Não, tudo é motivo para desistir. Agora, quem tem raízes, é como diz o hino que eu quero cantar com os irmãos, inclusive no final dessa mensagem: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Irmão, é preciso começar bem, mas principalmente terminar bem. Tiago diz, falando disso, né, que a gente precisa se mover coordenadamente com o que Deus já liberou. Tiago 1,18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias das suas criaturas. Então, Tiago está dizendo, o novo nascimento começa pela palavra. Aí ele termina no versículo 19 e 22. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira humana não produz a justiça de Deus. Grave isso para a sua vida. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês,
acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O que Tiago está falando, em outras palavras, é que da mesma forma que nós fomos gerados por uma semente incorruptível, a gente precisa se apegar nela para continuar esse processo da salvação, praticando, invocando, clamando, adorando, buscando ao Senhor em todo tempo. A nossa vida, ela não é mudada por aquilo que a gente ouve. Escute isso. Ouvir de nada vai adiantar. Não mudamos a nossa vida pelo que ouvimos. A nossa vida é mudada quando praticamos aquilo que ouvimos. É isso que o Tiago está dizendo. Algum tempo atrás alguém disse uma frase conhecida: a mudança que você quer está escondida atrás de uma atitude que você não tem. A mudança que você quer está escondida atrás de uma atitude que você não tem. E é nesse caso que a gente precisa ter essa atitude de responder com a palavra. Aí Jesus então vai falar o penúltimo solo, que é o terceiro, solo com os espinhos, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Escute isso, irmãos, e eu já estou terminando, porque depois a gente já encerra no bom solo. Os espinhos aqui que Jesus fala não pareciam ameaçadores no início. Não é uma grande ameaça, é um espinho pequeno. O problema do espinho é que quando ele não é arrancado, quando ele não é cortado pela raiz, tirado pela raiz, ele cresce. Você já viu aquela frase inclusive, né, que o mal ele precisa ser arrancado pela raiz, porque senão ele vai gerar de novo e vai trazer inclusive maior conturbação, mais problema vai vir. E após os espinhos crescerem, Jesus vai dizer que eles sufocaram a palavra. O que pode gerar justamente esse sufocamento naquele crescimento que estava sendo produzido pela palavra? Jesus vai explicar no versículo 22 de Mateus 13. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, o que, irmãos? As preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. O que Jesus está falando aqui? Há uma concorrência. Sabe o que Jesus está falando? Concorrência. Enquanto você tem de um lado um Abacuque que está falando: olha, independentemente da circunstância, elas não vão me vencer, eu tenho profundidade, independentemente do que aconteça fora, eu sei o que eu tenho do lado de dentro. Você tem de um lado essa pessoa, e nos outros solos Jesus vai mostrar para a gente que as pessoas valorizam o externo e não aquilo que foi plantado no interior. O espinho então apronta justamente para isso, preocupações. Você pode repetir essa palavra? Diga: preocupações. Tem muitas pessoas que vivem constantemente justamente nessa ideia, preocupação com a sua sobrevivência. E eu disse agora há pouco, irmão, Deus sustenta o universo. Quem somos eu e você comparado ao tamanho do sol, por exemplo? Se fosse alguns centímetros mais perto da terra, queimaria tudo aqui. Quem somos nós numa imensidão vasta desse mundo? Uma partícula pequena. O que é isso para Deus? Você já ouviu aquele hino antigo, né? Antigo assim, não é tão antigo assim. Esse problema pro teu Deus é nada. Esse problema pro teu Deus é nada. Pode continuar. Eu sinto o Espírito Santo de Deus falando aqui em corações. Não deixe que nenhum problema, que nenhuma preocupação que você está vivendo no dia de hoje possam sufocar a palavra da verdade e fazer você se esquecer das promessas que Deus tem ao seu respeito. Às vezes você fica muito preocupado: meu Deus, como eu vou sobreviver? Como eu vou passar por isso? Como é que eu vou me lidar com essa situação? Talvez nos nossos dias a maior preocupação seja justamente a financeira. A gente se preocupa: como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou enfrentar esse problema lá em casa, no meu casamento? Como que eu vou passar por isso? Eu me casei, Deus, para ser homem de uma mulher só, para ser mulher de um homem só. Como que eu vou passar por isso? Eu fiz uma aliança diante do Senhor.
talvez é porque você tem dado muita atenção à falta e se esquecido daquilo que Paulo vai dizer em Efésios. Ele começa dizendo essa carta justamente isso: se Deus já nos deu todas as coisas, que é a salvação em Cristo, não vai te dar as demais coisas? Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção, toda provisão que você precisa no hoje, já foi liberado pela palavra de Deus. Tanto num sentido, irmãos, material, quanto num sentido espiritual. Só que aí Jesus também fala de pessoas que ficam fascinadas, né, com as riquezas, com aquilo que elas conquistam nesse mundo. Pessoas que são levadas pela admiração do que elas conquistaram, do império que elas construíram, ou talvez porque queriam ter algo a mais. São pessoas dos dois extremos, né? Pessoas que não têm algo e quer ter mais, ou pessoas que já têm e são fascinadas com aquilo que têm, seja pela falta ou seja pelo excesso. Ambos, dos dois lados, são atraídos por essa supervalorização do que é externo. Aí valoriza tanto o externo que deixa de valorizar a palavra, que deixa de valorizar a promessa de Deus. Toda vez, grave isso que eu vou te falar, toda vez que a palavra de Deus tiver que concorrer com coisas externas, toda vez que a gente não colocar ela como prioridade na nossa vida, como a nossa verdadeira essência, maior importância, nós iremos estar suscetíveis ao esfriamento e consequentemente ao que Jesus disse: quando sai o sol, ela seca e morre. O esfriamento é só um apontamento de algo que está sendo gerado, que se chama morte. Eu sei que Deus nos trouxe aqui essa noite, porque se talvez você está inserida nessa figura de esfriamento espiritual, Deus quer acender a chama no seu coração e trazer um alerta para você se aproximar dEle, para que isso externamente que possa estar acontecendo, ou pela falta de alguma coisa, ou pelo excesso que talvez você tenha e está te abraçando demais as coisas que você tem conquistado, não roubem a posição da palavra dele na sua vida. Tudo que nós precisamos está na palavra. Além das preocupações, esses espinhos também representam aqui os pecados. Olha para mim aqui, irmão. Espinhos representam pecados que não são confessados. A gente vive, infelizmente, numa geração que não se preocupa mais com isso, de confessar. É por isso que tem tanta gente, irmão, doente emocionalmente. Porque Tiago inclusive vai escrever a carta dele dizendo: olha, para que vocês sejam curados no vosso íntimo, confesse as vossas culpas. Pastor, eu confesso lá na minha oração com Deus. Esse confessionário não é suficiente. É necessário uma exposição, um quebrantamento diante do Senhor. E na maioria das vezes isso vai ser comunicado para alguém. Pastor, não tem ninguém. Você tem alguém sim. Você tem um homem de Deus que Deus colocou na sua vida para te abençoar. E essa é a figura do pastor, que está para te auxiliar, para te ajudar, para te aconselhar. Então a gente precisa entender que todo o pecado não confessionado passa a ser inclusive um animal de estimação na nossa vida. A gente passa a cultivá-lo e isso vai sufocando a palavra de Deus. Pastor, é só um pecado pequeno. A tendência é crescer. O mal precisa ser cortado pela raiz, porque com o tempo vai sufocar a semente e vai causar morte, destruição. Olha, para a gente ir para o último solo aqui e terminarmos, escute a voz do Espírito Santo perguntando para você: qual é o pecado que você precisa extirpar da sua vida hoje? Qual que é o pecado que ninguém está vendo você cometer, mas na sua individualidade você está cometendo? Qual que é o pecado que você precisa tirar? E também naquele outro viés, qual é a preocupação que você está nas suas mãos carregando, achando que você vai dar conta de fazer e resolver, que você precisa pegar e trazer hoje diante do altar do Senhor e falar assim: Pai, está aqui, ó, eu não dou conta de fazer, eu não tenho conhecimento, eu não tenho médico que possa me ajudar, eu não tenho advogado, eu não tenho juiz, mas eu tenho o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador de todas as coisas, que nada é impossível para o Senhor. Então está aqui, diante do altar do Senhor. Eu quero te convidar agora, por um minuto só, você e Deus, eu não estou terminando a mensagem ainda, mas você e Deus, entregue isso para Ele aí agora, curve a sua cabeça nesse momento, entregue isso a Ele agora,
Eu sinto o Espírito Santo movendo as águas aqui neste lugar. O Espírito de Deus está circulando aqui entre nós. Então aproveite isso, toque nele pela fé e entregue. Pai, está nas suas mãos, está nas suas mãos. Eu sinto o Espírito de Deus comunicando ao meu coração que testemunhos estão sendo gerados aqui agora. Agora existe uma liberação do trono da graça de Deus. Então entregue isso aí nas mãos do Senhor agora, em nome de Jesus. E em quarto lugar, irmãos, Jesus falando dos 4 solos, Ele apresenta a boa terra, que produziu a 30, 60 e 100 por 1. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus está falando aqui, em outras palavras, a frutificação ela está diretamente ligada ao fato da gente compreender, e eu já disse isso. Quando não há crescimento, que é o primeiro solo, nem chega a frutificar, é porque não houve entendimento nenhum. Quando existe aquele crescimento a priori, né, chega a pelo menos germinar com raízes superficiais, mas não há frutificação, é o segundo e terceiro solo. Porque nesses solos, esse processo foi interrompido por falta de interação. Mas, falando do último solo, quando há compreensão e interação, aquele que ouve e pratica, o resultado é um só, irmãos: crescimento e frutificação. Eu quero, pela autoridade de Deus que é investida sobre mim, estender as minhas mãos sobre a sua vida e liberar que um crescimento da parte dos céus hoje alcança a sua história. E eu não sei qual é a área que você tem clamado ao Senhor, mas eu sei que você vai chegar em mim e falar: pastor, eu preciso compartilhar algo que Deus liberou através daquele dia. Aquilo que eu apresentei, Deus trouxe, eu estou crescendo, eu estou prosperando, a minha saúde foi revitalizada, o meu emocional foi liberto, o meu relacionamento foi curado, eu tenho algo de frutificação, eu gerei pessoas para o reino, eu preguei e Deus salvou almas, eu preguei e Deus libertou histórias, aleluia! Quem determina a compreensão é Deus. E aí, perguntando ao Senhor, eu falei assim: Deus, mas então, se é o Senhor quem determina a compreensão, quer dizer que o Senhor escolhe quem vai entender e quem não vai entender? Uai, isso está sendo arbitrário dessa forma. Cadê o livre-arbítrio, inclusive? Lógico que não, irmãos. Nesse sentido, não é Deus quem decide quem irá compreender. A disposição em compreender é nossa. Então, escute isso que eu vou te falar. Não é o tipo de solo que nós supostamente somos que determina como nós ouvimos. Não é o tipo de solo que nós somos supostamente que determina como nós ouvimos, mas como nós ouvimos que determina o tipo de solo que nós somos. Você entendeu? Amém. Então a responsabilidade de ser o solo certo é nossa. Não tem como a gente querer ser frutífero, romper e crescer, se a gente não se envolver com a palavra e deixar que ela nos envolva. Fique de pé, por favor. Ministério de Louvor, suba aqui. Feche os seus olhos nesse momento para que nada roube a sua atenção de Deus. Agora é só eu aqui falando e você e Deus aí no seu lugar. Feche seus olhos para que nada roube a sua atenção. Nada. Se de fato a gente entende quem Deus é, se de fato você entende quem Ele é, você precisa desejá-lo. Porque no reino espiritual a gente só acessa aquilo que nós valorizamos. No reino espiritual só acessamos o que valorizamos. A decisão de prestar atenção, de internalizar a palavra é sua. Qual é a disponibilidade que você tem entregado para a palavra seja escrita ou pregada? Qual é a disposição que você tem entregado? É isso que vai determinar os seus resultados. Comece hoje aí, você e Deus, a dizer para Ele: Pai, eu quero desejar a partir de hoje o bem mais precioso da minha vida. Eu quero colocar o Senhor como prioridade. Eu quero colocar a palavra do Senhor como prioridade. Eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso dessa verdade que direciona a minha vida, que sustenta os meus passos, que traz alegria mesmo em meio às percas e às tristezas da vida. Eu preciso colocar essa palavra como prioridade. Hoje Deus te dá essa oportunidade de se levantar como Abacuque e dizer: independentemente de qual seja a força do vento contrário, eu tenho raízes. Eu tenho raízes.
Eu sei que eu posso frutificar, eu posso crescer, mesmo nos piores solos, mesmo nos terrenos mais áridos. Eu posso frutificar, porque eu tenho raiz na palavra de Deus. Eu estou firmado nele. Levante uma das suas mãos, ou as duas, e nesse ato dizendo isso para o Senhor: eu me rendo ao Senhor. É isso que você está falando ao erguer as suas mãos? E declare assim: Pai, me ajude com que nada abale a minha fé. Me ajude a colocar a esperança no Senhor. Me ajude a acreditar na mesma palavra que um dia me salvou e que hoje me corrige, mas que garante a bênção amanhã, a provisão amanhã e principalmente a eternidade amanhã. Nós vamos cantar essa canção e com as suas mãos estendidas ao lado aí, respeitosamente. Talvez você seja tímido um pouco, mas com liberdade. Nós somos uma família e aos olhos de Deus somos um só corpo aqui. Então pegue na mão do seu irmão aí, dessa pessoa que está do seu lado, e em uma só voz, em um só espírito, em um só propósito, debaixo de uma só visão. Espírito de Deus, Pai, a sua palavra foi exposta, foi ministrada, Deus. Eu sei que ela chegou ao nível, ó Deus, em cada coração e espírito aqui. Por isso, ó Deus, que haja uma confirmação e uma testificação através da sua presença em cada coração ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. Espírito de Deus, nós aqui unidos, ó Deus, nesse mesmo Espírito, eu quero, Pai, abençoar a sua igreja nessa semana que está se iniciando. Eu não peço, ó Deus, que o Senhor o tire, ó Deus, do problema, porque talvez é o processo que está passando, mas eu rogo ao Senhor, dê estrutura aos seus filhos aqui nesse momento, Pai. Que raízes mais profundas sejam geradas aqui agora. Que nada abale os seus filhos e que verdadeiramente eles se movam olhando para a promessa do Senhor. Eu repreendo toda ação maligna que tem tentado fazer você se esquecer daquilo que Deus liberou ao seu respeito. Você tem promessa. Você tem promessa. A sua casa tem promessa. A sua história não termina assim. Deus nesse momento traz a sua compreensão. E eu libero essa palavra, que ao longo dessa semana você vai ver as benesses de Deus sobre você. A sua casa, a sua família como um todo vai viver ao longo desses dias uma paz que ainda não foi experimentada. Que Deus te abençoe ao entrar e ao sair. Que Deus te abençoe aonde você for e que nas suas mãos haja a marca da presença do Santo Espírito. Que através de você cura seja manifestada. Que através de você a alegria seja compartilhada. Que através da sua história Deus transforme outras histórias. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Vai com Deus!